Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. De nos prepararmos para o que vem. É bom nós nos prepararmos para tudo, para a morte. Os dias vêm chegando, mas a morte pode chegar mais cedo do que a gente pensa. Se ela vier na hora em que você quer, você provavelmente já pensou. Mas se ela vier antes, você pode ser apanhado de surpresa. Portanto, nós devemos estar preparados, ainda que ela venha hoje, a morte, ou amanhã. Mas se vier daqui a 20 anos, talvez Jesus já tenha voltado antes. Então, nós teremos o privilégio de recebermos Jesus para o arrebatamento ainda vivos. Aí você tem que se preparar para o arrebatamento que pode acontecer hoje ou amanhã. Se você esperar a idade avançada, com toda certeza o arrebatamento pode chegar antes. E assim Deus quer que você esteja preparado hoje. Eu quero sempre lembrar, quem não está preparado hoje, não vai estar preparado nunca. Há pessoas que pensam o seguinte: hoje eu não fiz a leitura da Bíblia, mas amanhã faço. Pode não dar tempo. Hoje eu não quero hoje. Amanhã eu vou pensar. Em princípio eu vou querer amanhã. Se o amanhã chegar para mim, amanhã eu vou querer fazer, mas hoje eu não quero. Quem deixa para amanhã está dizendo não para Jesus hoje. Preste atenção. Quem deixa para amanhã está dizendo não para o Senhor hoje. É o seu caso? Está dizendo não, pretendendo amanhã dizer sim, se o amanhã chegar. Só que o amanhã não nos pertence. Há pessoas que estão sempre deixando para o amanhã e não se preparando. Eu quero focalizar o Davi, quando sentindo a proximidade da morte, e isto naturalmente é uma coisa boa, a pessoa partir só na hora, a hora apropriada, a hora certa, a hora em que ele já viveu, já fez tudo, se organizou e ficou velho, e então chega a hora, mas a morte pode chegar antes da hora. Na verdade, ela sempre vai chegar na hora de Deus, mas antes da nossa hora esperada. E aí pega, porque a maioria das pessoas, a maioria dos crentes não está preparada se for hoje a vinda de Jesus ou se for hoje o dia da morte. Davi teve essa bênção de Deus. Quem anda na presença de Deus, em geral, é avisado com antecedência de que aquele dia está chegando, para que a pessoa se prepare. É tão bonito a gente ver, ouvir, receber testemunhos de pessoas que andaram com Deus e sabiam que estava chegando a hora, e na hora certa Deus levou de uma forma suave, sem sofrimentos, mas Deus levou. É maravilhoso a gente poder estar assim preparado pelo Senhor para esse dia. A Bíblia nos mostra que alguns servos de Deus sabiam da hora da sua partida. O Abraão, o Isaac, o Jacó, o Davi, eles sabiam e tiveram tempo suficiente para fazer o que precisavam fazer. Abençoarem os que ficaram, os descendentes, eles tiveram tempo para se prepararem para tudo aquilo e Deus os abençoou. Eu quero focalizar agora Davi no 1 Crônicas, no capítulo 22. Ele sentia que já estava chegando a hora e ele fez preparativos para a construção do templo, que seria a grande obra da vida dele. Só que Deus falou com ele que ele não era a pessoa que construiria o templo. Ele tinha coisa mais importante a fazer. Ele queria deixar esse grande legado
para a sua posteridade, aquele grande templo que seria a obra maravilhosa para um Deus grande. Só que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso não é a glória de Deus receber um grande templo. Deus quer a nossa vida para Ele, que é de um valor eterno, e não um templo feito de pedras, tijolos, de materiais que vai ficar por aí. A grande obra de Deus é a nossa vida e não o templo. E assim Deus falou com Davi: meu servo não é você, é seu filho, portanto, prepare seu filho. Mas Davi preparou também material em grande abundância para a construção do templo e preparou mão de obra. Davi preparou o projeto, ele disse que recebeu de Deus por revelação o projeto de como seria o templo. Ele separou todos os estrangeiros e escravizou para serem mão de obra de trabalho naquele templo. Ele preparou material em muitíssima abundância e ele disse isto: antes da sua morte, ele disse: eu preparei material em grande abundância. E chamou seu filho Salomão e entregou tudo aquilo a ele. Portanto, Davi preparou o projeto do templo, a própria construção do templo, a mão de obra, preparou muito material e preparou o líder que administraria aquela construção, o seu filho Salomão. Só que nós vamos ver pelas páginas da Bíblia que o legado mais importante de Davi não foi nada disto. Foram os discípulos, o que Deus falou à casa de Davi. Deus falou com ele: meu servo, você quer construir casa para mim? Sou eu que vou construir casa para você. E a casa de Davi são os discípulos, aqueles que louvavam ao Senhor, aqueles que seguiram os passos de Davi. Esses foram a verdadeira casa de Davi, que um dia caiu, o tabernáculo de Davi caiu, mas o Senhor prometeu que haveria uma época, já chegou no Evangelho, o Tiago, irmão carnal de Jesus, disse isto: aquela época seria do cumprimento da profecia de reerguer o tabernáculo de Davi que estava caído. A casa de Davi, o tabernáculo de Davi, é a família de Deus que ora, louva e adora o Senhor de todo o coração. Este foi o grande legado de Davi. Quanto ao templo, um dia tudo acabou. Aquele templo foi destruído, o material foi levado embora e não sobrou nada daquele templo. Hoje não existe nada daquele templo em pé. Mas nesse capítulo 22 de 1 Crônicas, é muito interessante. Davi fez os preparativos e chamou seu filho Salomão e deu muitas instruções para ele. Contou suas histórias, seu testemunho, aquilo tudo que Deus tinha falado e passou para o Salomão. Em Provérbios, no capítulo 4, o Salomão diz que o pai dele fez com ele o que não fez com nenhum outro dos filhos. Mesmo porque, quando Salomão nasceu, ele já tinha idade de netos dele, porque os outros filhos já tinham filhos e eram bem crescidos, e o Salomão era mais novinho, como que uma raspa do tacho. O Salomão era um filho muito novo e Davi já tinha um coração de avô quando se assentou com Salomão para ensinar para ele. Mas o Salomão dá esse testemunho: quando eu era pequeno, meu pai sentava comigo e me contava as histórias, me passava tudo, me ensinava, e eu aprendi muito com meu pai. Interessante, Davi foi um mau pai. Ele não fez isso com nenhum dos outros filhos. Eles não tiveram esse privilégio. Mas depois de muito sofrer, depois de sofrer bastante no caso da Batseba, Davi entendeu que era a bênção de Deus, o Salomão, e passou a gastar mais
tempo, investir tempo com o Salomão para prepará-lo. Meu irmão, o que você está preparando? Você, como cristão, já fez algum discípulo? O discípulo é aquela pessoa que Deus traz a nós para nós passarmos tudo de bom que aprendemos. Toda a nossa experiência nós passamos. Nós gastamos tempo com os discípulos, contando para eles o que Deus fez e tem feito na nossa vida. Isto é o legado que você vai deixar. Você já fez algum discípulo? Está fazendo? Pelo menos está planejando alguém para você passar a sua experiência para essa pessoa? Davi foi surpreendido, ele queria deixar o Salomão crescer, mas Deus mostrou: não, meu servo, ele não precisa crescer, eu sou Deus mesmo ele sendo adolescente, e foi o caso. E Deus, na sua infinita sabedoria e soberania, permitiu que o Adonias precipitasse os acontecimentos. O Adonias era o filho mais velho, vivo, e tentou politicamente tomar o reino, porque achava que o pai já estava inválido. Mas Davi estava no pleno gozo de suas faculdades mentais, foi trabalhado por Deus, foi ajudado por pessoas e então tomou a iniciativa de ungir Salomão como rei no lugar dele. Isso foi muito bom, porque daí por diante Davi ainda teve alguns anos de convivência com Salomão. Salomão ungido rei, mas pela sabedoria e sensatez ele não interferiu no reino, deixou Davi continuar reinando e ele se preparando. E assim foi, e Davi teve oportunidade nesse tempo de discipular o Salomão. Foi uma grande coisa que ele fez. Porém, as circunstâncias não eram muito favoráveis, muita riqueza, muito mundanismo na corte, muito materialismo, carnalidade. O Salomão foi preservado por algum tempo, 20 anos de reinado, mas depois nos outros 20 anos ele não conseguiu mais e se perdeu por completo com as coisas do mundo. Mas a preparação dele foi um legado que Davi deixou. Mas eu queria deixar essa exortação com você. Você está se preparando para partir? Se preparando para a vinda de Cristo, se ela for hoje ou amanhã? Você está preparando alguém para o seu lugar quando Deus levar você? Você está fazendo algum discípulo? O que você está preparando? Dinheiro? Casa? Um patrimônio? Uma reserva bancária? Uma poupança para deixar para seus filhos? O que de melhor você pode deixar para a posteridade, para a sua sucessão? Vamos pensar nisto. Há pessoas que estão deixando coisas materiais. No fundo, não estão deixando nada. Mas você pode deixar algo melhor, algum legado melhor. Vamos lembrar, Davi pensou em deixar a mão de obra, ele pensou em deixar o projeto, a planta do templo, ele guardou e ajuntou muito material, deixou muito material, ele fez questão de preparar a liderança da obra que seria com o Salomão, mas tudo aquilo para construir um templo material. Enquanto em vida, Deus deu a ele a oportunidade de ele preparar o maior legado da eternidade. O que Davi legou para a eternidade não foi aquele templo que acabou sendo destruído. O que ele legou para a eternidade foi a casa de Davi, uma ideia de louvor, de culto, de adoração. Ele deixou um exemplo de culto. Isto é o grande legado que nós recebemos de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu insisto, o que você está deixando? Você está pensando nisso, que pode partir hoje ou amanhã, ou Jesus voltar logo para o arrebatamento? Você está se preparando? Você está preparado hoje? Você está preparada, minha irmã, se for hoje
Comece a pensar nisso. E se for hoje ou amanhã, qual é o legado que você está deixando? Você passou isso para alguém? Você deixou algum discípulo? Você deixou alguma discípula? Pelo menos você está pensando nisto.